Oi, gente, tudo bom? Tô abrindo essa live aqui agora porque eu vou receber uma pessoa muito especial que tem me ajudado muito nesse processo, que é a doutora Cristiane, minha fonoaudióloga. A, a Jo me indicou. Ela é uma pessoa maravilhosa. E hoje, deixa eu limpar a câmera aqui. E hoje é o Dia Nacional da Voz. E eu queria muito conversar com ela, eu queria muito que ela falasse com vocês um pouquinho a respeito dessa parte profissional, de quem trabalha principalmente com a voz, entendeu? Eu já tava lá te vendo, gata. Quando bater 200 na live dela, você printa pra mim a tela. Deixa eu ficar aqui Posso ficar aqui? Nessa mesa, rápido. Ê! Atendeu? Deixa eu ver. Atendi! Ainda não tá aparecendo aqui pra mim. Ah, eu já tô aqui. Deixa eu ver. Aguardando doutora Cristiane Magacho. Tá vendo? Não tá aparecendo pra mim. Tá, então eu vou sair e você me chama de Tá, e novo, chamo de tá? novo. Tá, porque só Tá, tá aparecendo eu aqui. Eu acho que travou. tá. Eu vou Beijo. Vou te sair chamar aqui. de Beijo. novo. Tá bom, beijo. Deixa eu ver se ela atende de novo. Peraí. E aí, agora eu tô te vendo. E você, tá me vendo? Então, tá aparecendo assim, conectando. Mas se a galera tiver. Vocês estão vendo a doutora, gente? Se vocês estiverem vendo, a gente vai conversar. Ah, agora entrou! Ê! Ê! Tudo bem? Oh, Que meu honra estar aqui com Deus! você. Que Como é que honra, você que tá, bom estar aqui doutora? Que contigo. felicidade de receber você Ah, aqui no Instagram. é uma Muito honra fazer essa feliz. live hoje. Conta pra galera que dia é hoje, doutora. Então, hoje é o Dia Mundial da Voz, mundial. O mundo todo comemora esse dia porque foi um dia criado para orientar a população de como a voz é importante. Foi um dia criado para que as pessoas pudessem entender como a voz nos representa, principalmente quem é profissional da voz, como você e eu. É Tanto verdade. os outros cantores e atores, professores, telemarketing, advogados, pastores, todo mundo que usa a voz como ferramenta de trabalho. Então a gente precisa cuidar muito bem dela. E por Eu isso então esse queria. dia foi criado. Eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas, doutora. Eu acho que também o Ótimo. pessoal que está aqui, se puder compartilhar também essa live, se você conhecer algum cantor Isso. que você ama e você quer dividir essa live com esse cantor, com essa cantora, você pode também compartilhar, que a doutora Cristiane vai falar um pouquinho pra gente, né? Vai explicar um pouquinho pra gente dessa parte, desse lado profissional, né? Porque às vezes a gente tem uma dúvida, mas não entende, né, especificamente aquilo. Então, a melhor pessoa para poder hoje nos orientar é a doutora Cristiane. Doutora, é o seguinte: quando a pessoa é profissional, como aconteceu comigo há um tempo atrás, eu tive um evento no Rancho e ele estava marcado lá em São Gonçalo e me deu de um dia para o outro eu fiquei totalmente sem voz. Não saía nenhum apito, sabe? Foi horrível. E corri, fui logo comprar um remédio para poder me automedicar, porque eu estava acostumada. Sempre acontecia alguma coisa, comprar e me virar nos 30. Ali naquele determinado momento passou, mas depois retornou. Então, eu vi que não foi algo somente de resfriado. Comecei a ficar muito preocupada com isso. Isso é comum? Isso é normal? As pessoas se automedicarem, as pessoas se virarem nos 30 ou achar que é simplesmente um resfriado? É muito comum as pessoas se automedicarem, mas é um erro, porque a gente pode usar um remédio que tem efeitos contralaterais. Então é importante que essa prática não aconteça. Claro que tomar um remédio para dor de cabeça, alguma coisa assim que seja muito natural e que a gente acaba fazendo no dia a dia, é uma coisa. Outra coisa é a gente tomar um corticoide, que é aquele remédio que passa rápido um edema, um inchaço. Então, existem contraindicações que são importantes. Então, o ideal é que não se automedique. E essa questão que você viveu, é muito legal você dizer isso como uma referência na nossa música, né, como você, Perla, porque isso acontece com qualquer profissional da voz, seja ele
a pessoa que canta muito, que tem uma demanda vocal muito grande, ou aquela pessoa que é um ator de teatro, de TV, ou aquele dublador. Enfim, quem usa a voz como ferramenta de trabalho, ele está sujeito a perder a voz. E isso pode acontecer por alguns motivos. Um dos motivos é o resfriado, né, como a gente já citou, ou então por um abuso vocal, canta de uma forma inadequada, fala com muito esforço vocal, com a laringe muito alta. Então, o ideal é que essas pessoas tenham um condicionamento vocal, tenham uma vida de cuidados com a voz, do mesmo jeito que a gente gosta de cuidar do corpo, faz a unha, toma banho, escova o cabelo, escova os dentes. Também temos que cuidar da voz com a mesma intensidade. Então, que bom que você está trazendo isso para a gente, né? Porque mostra que todos nós estamos suscetíveis, estamos sujeitos a perder a voz, né? É verdade. E eu era muito... doutora, posso abrir um particular meu? Eu era muito Sim. desleixada com isso. Eu não me importava muito, achava que só cantava por dom, e era abrir a boca e cantar. Deus me deu, amém, e tá tudo certo. E de uns tempos pra cá, né, de uns 2 anos pra cá, eu tenho visto como tem sido difícil pra mim, entendeu? Essa coisa de manter com frequência, principalmente tons altos. Porque eu já tô com 31 anos, eu vou fazer 32 anos. Eu já não tenho mais 15, 16 anos, que era quando eu cantava tons que eram absurdos, tons muito altos. E Uhum. agora eu tô tendo que dar uma mexida, né, nos tons, porque eu tô sentindo a necessidade e também por muito tempo não me preocupei. Então foi no tempo do que eu vi que eu quase fiquei sem voz, que você lembra bem, que eu liguei pra Jo e falei: Jo, pelo amor de Deus, eu preciso de uma fono que me ajude nesse momento a pelo menos ter voz para poder fazer a live para eles no Instagram. E a doutora Cristiane começou a me acompanhar. Então, isso é normal, né, doutora? As pessoas só cantarem por dom, achar nasci com isso, já tenho o dom de cantar, acabou, vamos lá, só abrir a boca. É verdade. O dom, ele é real, né? Só que o dom sozinho, ele não se sustenta e precisa da técnica. Então, a técnica é importante. Eu gosto muito de trazer o exemplo do Usain Bolt, que é aquele maior velocista do mundo, que já esteve aqui no Brasil nas Olimpíadas. O Usain Bolt é inegável que ele é veloz. Todo mundo entende e concorda que ele é um homem mais rápido do mundo. Só que o que acontece é que ele não é só o mais rápido porque ele nasceu rápido. Isso é um fato, ele geneticamente é veloz. Só que se ele não tivesse treinado a velocidade, ele não ia conseguir tantos prêmios, né, por ser o maior velocista do mundo. Então, a gente precisa lapidar a nossa ferramenta, a gente precisa o tempo todo não só contar com o dom, porque o dom, ele sozinho não faz funcionar toda a engrenagem, né? Então, pensando na corda vocal, pensando no trato vocal, que é o nosso caso, que é o nosso instrumento de trabalho, o dom, ele existe, só que ele precisa ser lapidado, ele precisa ser tratado, condicionado, assim como a gente cuida do corpo. A corda vocal tem a mesma fisiologia, o mesmo tipo muscular que o da perna e o do braço, do abdômen. Então, do mesmo jeito que a gente tonifica, pensa, né, numa musculatura saudável para o corpo, a gente tem que pensar para a voz também. Até porque é a ferramenta de trabalho, né? Exatamente. E uma coisa assim que eu tenho notado, doutora, eu tenho visto muitos cantores que tiveram esse problema, não sei se estão tendo acompanhamento, né? Problemas assim até graves, e que ainda continuam tentando. Eu até conversei ontem, lembra que a gente conversou? Eu falei assim: se Uhum. eu tivesse nesse nível, eu iria arrumar uma outra coisa para poder fazer na minha vida. Eu, Uhum. Perla, entendeu? Porque eu entenderia que o meu tempo na música já se foi, porque se eu não tô tendo voz, eu não tô conseguindo, ou talvez esse tom tá muito alto para mim, ou eu diminuo o meu tom, ou eu entendi que acabou e eu vou procurar outra coisa para fazer. Aquilo dali já não é mais para mim. Não que não Uhum. possa, entenda bem, não que não possa ser nunca mais, mas eu acho que tem que ser cuidado para que possa novamente ser aquilo ali, Isso, né, como isso. uma fonte para mim. E eu tenho percebido que muitos cantores, eu tenho visto muitas lives aqui, eu tô achando o máximo, porque eu acho que essa hora é a hora de a gente analisar e ver muita coisa. Coisa que Sim. eu não faria. Porque, tipo assim, no meu ver, se é uma coisa que talvez vai manchar,
toda uma carreira que eu fiz por conta de um momento. Cantar de uma forma errada, colocar, querer esganar tom. Ah, não, porque eu sempre cantei nesse tom e eu não posso diminuir, porque as pessoas não podem me ver cantar em outro tom. Eu tenho que tentar. E aí não tenta, não chega na nota, passa vergonha no crédito, que nem no débito tá dando para passar. E aí o negócio fica realmente ruim. Eu acho, doutora, não sei se você concorda comigo. Esse momento, principalmente da quarentena, é um momento em que as pessoas têm que se preparar e se cuidar para quando passar a quarentena, voltar a cantar da forma que teria que cantar. A senhora não concorda comigo? Concordo. Ó, você falou duas coisas muito importantes. Uma é sobre a voz, né? Você disse que quando você tinha 15, 16 anos, você alcançava tons muito mais agudos do que hoje. Isso é fisiológico. Você está na época da voz madura. Com 15 anos, você tinha uma voz que ainda estava em formação. Então, a partir dos 25 anos, a literatura diz que a voz se torna madura. Então, agora a sua voz está madura, está bonita, e é agora que a gente tem que ter mais cuidado para que ela continue saudável. Uma outra coisa que você falou que é importante, né? Você não falou especificamente disso, mas algum gancho que você fez que eu lembrei de falar, é que o cantor ele precisa de uma equipe multidisciplinar que cuide dele. Nós precisamos ter essa consciência. Então, por exemplo, um nutricionista pode cuidar da alimentação do cantor, porque a gente sabe que o músculo ele vai dar retorno, resultado, quando você se alimenta adequadamente, porque tem uma organela na célula muscular que chama mitocôndria. A gente já ouviu falar dela há muito tempo atrás, lá no 2º grau e tudo. Então, a mitocôndria ela vai produzir energia para a contração muscular, né? Como o nosso braço, a nossa perna, mas também como a nossa corda vocal, como nossa faringe, a língua, os lábios. Toda a contração muscular ela acontece de forma satisfatória quando o nosso corpo está bem alimentado. Então a gente tem que comer proteínas, comer carboidratos bons. E o nutricionista é o profissional mais indicado para cuidar do cantor, porque o cantor é um atleta de alta performance, você sabia? É verdade. E nessa estrada da vida a gente só come porcaria. Porque Pois não tem tempo, entendeu? Para poder fazer uma alimentação bacana. Se a gente não aprender a levar uma marmitinha, né? Que agora eu ando com meu marmitex, eu não tenho vergonha nenhuma de abrir para tudo quanto é canto. Mas antigamente eu achava que era vergonha. Mas se eu não fizer isso, eu vou acabar comendo hambúrguer, coxinha, comer é uma fritura, delícia, né? pastel, entendeu? Não, nada contra, tem um dia para isso, um dia. Só que isso acaba, na vida do cantor, na vida do artista, se tornando algo que é de rotina. Todos os dias, se deixar, a gente tá comendo hambúrguer, todos os dias, se deixar, a gente tá comendo besteira. Por quê? Porque não tem tempo. É tudo muito corrido. É voo que tem que pegar, porque a hora já tá marcada pelo contratante. É um ônibus que tá a equipe toda já preparada e a gente precisa chegar na cidade em um determinado horário, porque tem o horário do show, então a gente já sai com o horário apertado. Isso também faz toda a diferença, né? E uma das coisas também que eu tenho percebido, ó o Nage aqui, ó, meu treinador aqui. Mestre, seja bem-vindo. leva a marmitinha, pode não. Marmitinha pode sim. Marmitinha é algo que é muito importante. E eu não tenho vergonha. Vergonha de abrir marmita em nenhum lugar. E uma das coisas que eu percebi também, além de mudar o nosso peso, né? Porque muda o nosso peso, também atrapalha na voz por conta de comer muita gordura. Gordura também faz com que a voz fique chocolate, coisas quentes, café. Nossa, café é uma das coisas que eu tenho tentado não usar mais, porque realmente, para mim, eu senti que quando eu tomo café, eu fico com muito pigarro e aquilo fica, minha voz fica realmente já falhando por conta do café, entendeu? Não que eu não tenho que tomar, mas eu tô dando uma diminuída, né? Sim. Então, outros profissionais que fazem parte dessa equipe é o fonoaudiólogo, que vai preparar a fisiologia da sua corda vocal, do seu trato vocal, para que você consiga dar o seu melhor artisticamente. Da mesma forma, o professor de canto, da mesma forma, a questão do fisioterapeuta, do personal, todo mundo vai cooperar dentro da sua área e vai orbitar em volta do cantor, que é o máximo. Isso é um sonho de consumo que eu tenho.
que todo cantor pudesse ter essa equipe multidisciplinar É cuidando dele, verdade. cuidando de todas as áreas para que ele possa cantar da melhor forma possível. Ele precisa ter um bom rendimento respiratório, ele precisa ter uma boa voz, com uma qualidade boa, ele precisa ir ao otorrino, ele precisa ter um otorrino de confiança que cuide da voz dele, cuide da voz não, da laringe, né? Que quem cuida da voz é o fonoaudiólogo, mas quem cuida do órgão que produz essa voz, né? Então, essa equipe multidisciplinar precisa transitar e precisa se falar, todo mundo se conhecer, todo mundo cooperar para que esse cantor tenha a melhor voz possível. Então, eu desejo que isso aconteça com todos os cantores, porque esse é o melhor ambiente, né? Que ele esteja preparado em todas as áreas. E fora que O Enoque, existem condições. Fala. o Enoque perguntou assim, doutora, eu ouço, a voz que eu ouço gravada parece diferente da minha voz, isso é normal? É normal, todo mundo pensa isso, né? Quando a gente ouve a voz gravada, parece que não é a sua voz. Mas é porque quando a gente fala, a gente se ouve por duas vias: a via óssea e a via do nosso corpo. Então a gente ouve a voz entrando no nosso ouvido, na via aérea, e a via óssea, porque o nosso corpo todo vibra quando a gente produz voz. Agora, quando a voz está fora da gente, a gente só ouve pela via aérea, e por isso a voz é diferente. Geralmente ela é mais aguda do que a gente pensa. A Joyce perguntou se beber água gelada prejudica a voz. Ah, então, há controvérsias. Eu vou falar da minha experiência. Eu não tenho muita resistência vocal pela dermatoglifia, que é um estudo que eu faço da impressão digital e que você consegue saber geneticamente se você é mais veloz, mais resistente, coordenado, então. Por esse aspecto, pela genética, eu não tenho muita resistência. Então, qualquer coisa que irrite a minha corda vocal, eu já fico rouca, fico tossindo e pegarreando. Assim como eu, muitas pessoas. Então, a gente precisa cuidar para não beber gelado, para beber tudo na temperatura ambiente ou misturado, isso antes do uso da voz. Não quer dizer que você nunca vai poder beber gelado ou nunca vai poder e sempre vai ter que beber nessas condições. Mas antes do uso da voz, é importante que você tenha esses cuidados, né? Então, beber água gelada, nem todo mundo fica tossindo e pigarreando, mas a maioria das pessoas que tem essa prática acabam prejudicando a voz se o uso da voz for imediato a essa prática. Então, o ideal é que não chupe gelo, não beba água gelada, né? Tem aquela questão do ambiente climatizado. É importante, se você trabalha no ambiente climatizado, ou seja, com ar-condicionado em graus assim muito baixos, e você tenha que sair num sol de 40 graus, por exemplo, isso é choque térmico. Então, a gente corre o risco de ter uma paralisia facial, pode ser que você tenha uma paralisia até de corda vocal por conta desse transitar, né, de ambiente muito gelado e ambiente muito quente. Então, Caramba! mas pensando nessa questão, eu sou operadora de telemarketing, um exemplo, e preciso ficar 6 horas seguidas num ambiente de 19 graus, só que o verão lá fora é de 40 graus, o sol está rachando. Então, que você, nesse tempo que você está nesse ambiente climatizado, você beba bastante água, se hidrate, porque se você está falando, né, e você vai se abastecendo pela boca, então você vai ressecando o trato vocal, e aí acaba dando vontade de pigarrear, de tossir, isso é que é o abuso vocal. Então, para não acontecer esses abusos, então a gente precisa se hidratar mais, beber mais água. Ô, doutora, a gente estava conversando e era uma dúvida que eu tinha, é do seguinte, a nossa vida em shows é muito corrida. Às vezes a gente não tem tempo para ter a preparação vocal, né? Antes do show. Por quê? Normalmente o contratante, ele te chama, ele te contrata e ele quer botar a hora que ele quer, as pessoas que ele quer, no momento em que ele quer lá, porque ele pagou. Ele pagou, ele Uhum. pode, a hora que ele quiser, colocar as pessoas no camarim. E aí você tem que atender. Com isso, você não tem tempo para poder ter a preparação vocal. Eu vejo muitos artistas que muitas das vezes não recebem ninguém antes no camarim, exatamente por isso, porque tem esse cuidado com essa preparação vocal. Sim. Outras, como Perla aqui, a Lavantê, deixa antes, durante, depois, que agora está sofrendo as consequências, acabam não olhando por esse lado, porque as pessoas acham que é frescura. É frescura a pessoa ter que fazer algo antes. Tem que atender os fãs, não é humilde, não é isso, não é aquilo.
Me explica direitinho, doutora, como é que funciona isso? A gente precisa, sim, desse tempo antes e depois, quando terminar o show, atende, beleza, e tchau? Ou não, vambora, vamos cantar, é talento puro, abre a tua boca, se vira nos 30, o cara pagou e se vira para poder atender essas pessoas. Isso. Seria o ideal, né, que essa segunda opção acontecesse, mas o cantor precisa do aquecimento. Então, a gente aquece a voz do cantor no registro que ele vai cantar. Então, eu preciso que ele, imediatamente, ou perto disso, que ele vá para o registro que ele vai cantar e não converse. Claro que falar alguma coisa assim rapidamente não tem problema, mas atender o fã teria que ser no outro horário. Então, essa logística precisa ser muito bem combinada para que o aquecimento ele surta efeito para quando você for cantar. E quando você parar de cantar e terminar o seu show, tem que haver o desaquecimento. Então, desaquecer também é importante. Então, desaquecer é trazer a sua voz para uma região mais parecida com a região de fala. Então, logo depois você precisa de um tempo de repouso vocal. Então, você pode até receber seus fãs, no final seria até mais indicado do que no início, porque aí você pode não falar muito, né? Você vai tirar foto, vai dar autógrafo, falar o menos possível para a voz ir voltando para sua região mais usual de fala. É que nem um atleta, né? Um maratonista ou um velocista, ele não para imediatamente, né? Ele está correndo horrores, daqui a pouco ele, pum, parou de correr. Não, ele vai devagarzinho, ele vai diminuindo a velocidade até conseguir parar, até ele ver que ele consegue parar e aí vem tudo, né? Aquele suor excessivo, fica ofegante, né? Porque faz parte desse trabalho todo. Então, o ideal é que receber os fãs, o ideal é que seja depois e não antes, e essa logística tinha que ser bem combinada para que ninguém fique triste e para que o artista não passe a impressão de que ele é metido, de que ele não quer estar perto dos fãs. Então, essas questões precisam ser bem esclarecidas, né? Porque o problema é que as pessoas às vezes as pessoas não têm paciência, né, doutora? Porque, Sim, eu quero agora e não interessa, você tá aqui e tem que ser agora. Eu, por muito tempo, sempre deixei antes, durante e depois, né? E nesses últimos tempos eu tô até mais, ainda mais por conta da quarentena, eu tô mais reservada na minha casa. sim, Mas assim, eu tenho evitado fazer determinadas coisas exatamente por conta disso. Não que eu não. É o que a gente conversou. Nesse tempo, eu acho que eu tô no meu tempo de me cuidar. Eu preciso me cuidar primeiro. Eu preciso estar 100%. Eu preciso estar com a voz 100% para depois poder dar toda a atenção do mundo. Porque a gente acaba ficando nervoso porque quer subir no palco e dar o melhor. E às vezes as pessoas, não, mas fulano não tá dando atenção. Não é porque não quer dar atenção, é porque tem que ter toda a preparação para sim. poder fazer um belo trabalho, porque é o meu trabalho. Isso aí não é uma brincadeira minha, é meu trabalho. Eu trabalho com isso, né? Uhum. E o pós também, né? A gente desconstruiu o que a gente construiu para poder fazer ali, a importância de esperar o tempo certo para poder entrar, Isso, sem agonia. isso. Ninguém nasceu de 5 meses, entendeu? É Esperar um pouquinho para verdade. poder ser atendido, entendeu? É verdade. Eu trabalho nos bastidores, né, com os artistas. Nem sempre eu consigo estar em todos os shows. Muitas vezes não consigo, mas eu vejo quanto os profissionais se dedicam, o quanto aquele tempo ali que vocês estão se apresentando, dando o seu melhor, quanto ele custou, qual o preço que vocês pagaram para estar ali. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só abrir a boca e cantar, né? Só Exatamente. abrir a boca e interpretar, só que não, tem todo um trabalho que é árduo, que é diário, para que essa hora seja prazerosa para vocês, que vocês se divirtam ali, porque é isso, eu acho que tem que ser prazeroso para ambos os lados, para quem está ali assistindo e para quem é o artista. Tem que ser prazeroso, senão acho que não vale a pena, né? Então eu sei que você enxerga desse jeito, eu sei que você dá o seu melhor, eu sei o quanto você se esforça para fazer o seu melhor e agradar o seu público. Doutora, obrigada por tudo, sem palavras para estar aqui com Ah, você, que para ouvir bom, que tantas bom. coisas, né, todos os dias, gente. Pelo menos umas 3 vezes na semana aí eu fico perturbando a doutora. Mas ela já tá até acostumada com o meu doutor, pelo amor de Deus, doutora, eu não tô conseguindo nem falar. Ela, calma, Perla.
e ela manda os exercícios. Agora, nesse tempo de quarentena, a gente não tá podendo se ver. Então, a gente Isso, não tá conseguindo fazer muita coisa presencial, né, doutora? Mas em é breve a gente vai verdade. estar juntinhas e vai Vai poder sim. fazer muita coisa, Vai né? sim. E a voz vai ficar cada vez melhor. E como eu te falei, essa fase, a sua idade, é uma idade maravilhosa, você está muito jovem, e a sua idade, a sua voz é uma voz de uma pessoa madura. E que para isso precisa de todos os cuidados como você merece, né? E o seu público também, porque eles querem o seu melhor, eles querem ver a sua performance, sua voz cada dia mais linda, e é isso. Eu acho que o cuidado, né? O fã gosta de saber que o seu ídolo, né, o seu cantor predileto, ele está se cuidando. E saber que você tem uma preparação vocal adequada, saber que você está cuidando da sua ferramenta de trabalho, eu acho que só qualifica mais ainda o cantor, mais ainda o ator, né, o professor. Então, que bom que você cuida da sua ferramenta de trabalho, isso é importante. É, e é isso, né? Tenho muito prazer em cuidar de você. Acho que você mostra mesmo, né, a sua realidade. Isso é tão importante quando a gente se aproxima, né, do nosso ídolo, né? A gente vê o quanto você faz o seu melhor para o público, faz as suas lives, faz os seus stories, né? E isso aproxima muito o cantor do seu fã. Isso é muito importante, porque nós somos iguais a todos, né? Não tem diferença. E eu acho que é isso que faz você ser tão querida, que você se aproxima das pessoas que gostam de você. Que bom, parabéns. Obrigada, doutora. Posso fazer a última pergunta antes de a Pode? gente encerrar? Eu Pode. faço, eu sou contratada por um aplicativo, né? Eu trabalho no aplicativo fazendo lives. E assim, normalmente o meu contrato é para poder fazer no mínimo 2 horas de live. Então, 2 horas por dia eu faço de live. Só que eu sou emocionada. Eu não gosto de fazer 2 horas. Eu gosto de fazer 4, 6, 8 e varar a noite, né? O que que eu consigo fazer para poder amenizar, mesmo que não seja cantando, seja conversando? Tipo aqui, a gente está respondendo uma série de pessoas também, aproveitando e conversando. Lá, eu não interajo com as pessoas vendo da forma que eu te vejo aqui. É sempre Uhum. lendo e respondendo. Então, só eu falo. Entendeu? O que que eu preciso fazer? O que que a gente precisa fazer até para poder preparar a voz para falar? Porque as pessoas acham que não tem que existir preparação de voz para É. poder falar. Então, são necessários também exercícios para a voz falada. Por exemplo, o professor, ele não canta, ele também fala, mas ele precisa de um condicionamento vocal, porque ele usa a voz falada, é o mesmo órgão, é a laringe, né? A corda vocal está dentro de um órgão que produz a voz falada e a voz cantada. Então, usando a voz profissionalmente, você tem uma demanda muito maior do que aquela pessoa que fala socialmente, né? Fala com a família, ainda mais agora na quarentena, acho que está todo mundo falando muito, né? O negócio tá feio Então, para as gargantas da vida aí. pois é, o ideal é que você tenha uma orientação, né, quem é profissional da voz e que usa a voz falada, de condicionamento também, e que você fale com a laringe mais baixa, que é um objetivo importante para a voz falada também. Existem exercícios que nós fazemos com quem usa a voz profissionalmente, mas a voz falada, de usar uma laringe numa região mais adequada, assim como a gente tem a preocupação da voz cantada. Falar mais na ponta do lábio, entender que você não precisa projetar a voz como se você estivesse no teatro. Você pode, porque é mais intimista, né? A live é mais intimista, então é importante você lembrar sempre disso. Procurar articular bastante, articular o necessário, principalmente nas vogais, porque aí você não vai sobrecarregar a sua corda vocal. À medida em que você articula adequadamente, você consegue entender que a sua voz, a sua prega vocal trabalhou o suficiente, não acima dessa média, para passar por cima dessa articulação que está imprecisa. Né? Um exemplo. Então, vai fazer as suas lives, fala com uma voz mais suave. Claro que você não pode esquecer da expressividade, não pode esquecer das inflexões, da animação, da sua intenção, da emoção, mas na hora da live é um momento em que você precisa lembrar que a voz não deve ser usada como quando você está fazendo um show. Então, isso já faz com que você economize, né?
E o fato também de beber água. Enquanto você está falando, se são horas ininterruptas, vai bebendo um golezinho de água, porque a água faz bem até para você, quando engolir a saliva, a sua laringe sobe e desce. Então já dá uma relaxada na sua corda vocal, tá? Entendi, meu amor. Ó, um beijo gigante pra você, pra sua família. Obrigada por tudo, pela Obrigada. ajuda de sempre, pelo carinho. E, gente, olha, quem não segue a doutora Cristiane, segue a doutora Cristiane. Você que é profissional, dá voz, seja em qual área, né? Que você atue, que você use bastante a sua voz. Não é só para cantor, né? Eu sempre falo isso, que eu acho que tem muitas outras áreas que trabalham também, né, com a parte da voz, que precisa também se atentar. E se você quer Uhum. continuar com a sua voz 100%, cuide dela, que é muito Isso. importante. Siga a doutora Cristiane, já marca com ela aí que ela tá atendendo online muitas pessoas, então já marca com ela direitinho. Pode fechar lá com ela tudo certinho, um horário que ela tenha, né? E com certeza vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para sua vida diária, Profissional. para você falar, Isso. profissional, para qualquer coisa. Vai ser importante. É muito importante que a gente se sinta livre e que a gente esteja à vontade para falar. Não é, Sim, sim. doutora? É verdade. Ó, no meu Instagram tem um telefone de WhatsApp. Então, caso alguém se interesse ou tenha alguma dúvida, né? Caso a gente não tenha respondido aqui, se você tiver algum interesse, alguma dúvida para tirar, pode me mandar lá alguma questão no WhatsApp que eu respondo, tá? Ó, um beijo gigante. Obrigada, Beijo. obrigada Fica por com Deus. tudo, viu? Obrigada também. Uma Você honra falar com também. você no Dia da Voz. Ai, que linda. Prazer é todo meu estar contigo aqui, viu? Um Que beijo, bom. doutora. Gente, sigam a Beijo. doutora, hein? E já Isso. marquem seu horário. Vamos cuidar Isso da aí. voz. Vamos cuidar. Beijo. Beijo, beijo, gente. Tchau.